Fala galera, beleza? Temos aqui mais uma questão do Enem 2021. Essa questão vai falar de probabilidade. Vamos dar uma examinada. O organizador de uma competição de lançamento de dardos pretende tornar o campeonato mais competitivo. Pelas regras atuais da competição, numa rodada, o jogador lança 3 dardos e pontua caso acerte pelo menos um deles no alvo. O organizador considera que, em média, os jogadores têm, em cada lançamento, 50% de probabilidade de acertar um dardo no alvo. 1 sobre 2 é 50%, né? 0,5. A fim de tornar o jogo mais atrativo, planeja modificar as regras de modo que a probabilidade de um jogador pontuar em uma rodada seja igual ou superior a 9 sobre 10. A 90%, né? Para isso, decide aumentar a quantidade de dardos a serem lançados em cada rodada, lembrando que, atualmente, são 3 dardos em cada rodada. Lembrando que cada dardo lançado, a chance é de 50%, em média, né, de 50% do competidor acertar o alvo e, consequentemente, 50% de errar. Se eu aumento a quantidade de dardos de 3 para 4, para 5, para 6, quanto mais eu aumento, maior será a chance do candidato acertar pelo menos um deles, né? Então, vamos ler aqui o que a questão está querendo. Com base nos valores considerados pelo organizador da competição, a quantidade mínima de dardos que devem ser disponibilizados em uma rodada para tornar o jogo mais atrativo é... Qual a quantidade mínima que deve ser colocada? O evento que você está querendo calcular, que eu vou chamar de probabilidade de A, esse evento A é acertar pelo menos um dardo, tá? Você quer que ele acerte pelo menos um dardo em cada rodada. Cada rodada aí ele tem 3 lançamentos, então ele quer que acerte pelo menos um dardo. Então aqui é acertar, esse evento, né, acertar pelo menos um. Pelo menos um dardo. Muito bem, em cada rodada eu quero calcular a probabilidade de acertar pelo menos um dardo. Aí eu quero saber quantos dardos eu devo colocar para que essa probabilidade de A supere os 90%, 9 sobre 10. Ó, é muito complicado, vai dar um pouquinho de trabalho, não é tão complicado assim, mas dá um pouquinho mais de trabalho calcular a probabilidade de A diretamente. Por quê? Com 3 dardos em cada rodada, a probabilidade de acertar pelo menos um deles, você deve considerar a probabilidade do competidor ter acertado os 3 e somar com a probabilidade dele acertar um. Agora, para ele acertar um, aí vem um bocado de casos possíveis. Ele pode acertar o primeiro, né? Ele acerta o primeiro, erra o segundo, vou botar um E por enquanto, e erra o terceiro. Ele acertou pelo menos um. Ele pode errar o primeiro, acertar o segundo e errar o terceiro. Aí você vai dividindo em casos, ó. Errar o primeiro, errar o segundo e acertar o terceiro. Aí ele acertou pelo menos um. Você pode acertar naturalmente os 3, que é 50% vezes 50% vezes 50%, né? 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 é a probabilidade de acertar os 3. Também está dentro do caso, porque acertou pelo menos um. E aí tem os casos com 2 acertos, onde eu acerto o primeiro, acerto o segundo, erro o terceiro. Acerto o primeiro, erro o segundo, acerto o terceiro. Erro o primeiro, né? Deixa eu botar um E. Acerto o segundo e o terceiro. Isso são com 3 lançamentos. E com 4? A gente vai envolvendo um problema de combinatória aí. Isso dá um pouquinho de trabalho. Então, é muito mais fácil calcular a probabilidade de A através da probabilidade do complementar, não é? A probabilidade de A é igual a 1 menos a probabilidade do complementar de A. Isso é uma relação muito importante da probabilidade. E o que é o complementar de A? O evento A complementar, se o A é o evento acertar pelo menos um dardo, o A complementar é errar todos os dardos. Quase não sai agora. Então, o A complementar é errar todos os dardos. Como é que eu calculo essa probabilidade? Essa é muito mais fácil. Por exemplo, com 3 dardos,
qual a probabilidade de A complementar no caso de 3 dardos? Você quer errar os 3. É direto, ó. Erra o primeiro, 50% de chance de errar, e erra o segundo, e erra o terceiro. Isso dá 1 sobre 2 elevado a 3. Já está calculado diretamente. Não divide em casos nenhum. Então, é muito mais fácil eu usar essa relação do complementar para determinar essa probabilidade. Então, o que eu quero calcular é isso. 1 menos a probabilidade do A complementar. Você quer que esse valor supere, seja maior ou igual a 9 sobre 10. A questão é, qual a quantidade mínima de dardos que eu vou precisar para que supere o 9 sobre 10? Então, inicialmente, eu vou supor que a gente vai ter N dardos em cada rodada. N dardos, tá? Qual a quantidade mínima? Qual o valor mínimo de N para que eu supere os 90%? A ideia é, quanto mais dados eu dou para você, mais chance você tem, né? Então, vai ter um ponto, um valor mínimo que já supera os 90%. Vamos tentar descobrir. Olha só. 1 menos a probabilidade do A complementar, o A complementar é errar todos. E agora são N dardos. Como é que eu calculo a probabilidade de errar todos? Você vai errar o primeiro, errar o segundo, errar o terceiro. Então, você vai multiplicando 1 sobre 2, vezes 1 sobre 2, vezes 1 sobre 2. Você vai ter N fatores. Isso vai dar 1 sobre 2 elevado a N. Probabilidade de errar todos os lançamentos. A gente fez o caso particular para N igual a 3, né? Deu 1 sobre 2 elevado a 3. Eu poderia colocar assim, né? 1 sobre 2 elevado a 3. Já que essa relação aqui é verdadeira, né? Porque 1 elevado a 3 dá 1. Você quer que isso supere 9 sobre 10. Agora a gente resolve assim na equação exponencial, né? Você tem 1 menos... Vou passar o 9 sobre 10 para esse primeiro membro. Maior ou igual. E vou passar 1 sobre 2 elevado a n para o segundo. Ele estava negativo, vai positivo. Se você fizer essa continha, dá 10 vezes 1, 10. Menos 9 dá 1. 1 sobre 10, esse primeiro membro. Maior ou igual, aqui, é claro, vai dar 1 elevado a n, que é 1, e 2 elevado a n, que eu deixo assim, 2 elevado a n. Posso fazer aqui a multiplicação em cruz, sem problema. Todos os valores são positivos, né? 2 elevado a n, maior ou igual, 10 vezes 1 dá 10. E aí a gente chega nessa equação que é bem prática de resolver. Porque o n é natural, né? Ó, qual o valor de n que você substitui e o valor fica, e 2 elevado a n fica maior ou igual que 10? Ó, se o n for 3, 2 elevado a 3 dá 8. Então, se o n for 3, o 8 não é maior nem igual a 10. Se o n for 4, dá 16. Então, para n igual a 4, já consigo passar do 10. Então, qualquer valor de n, sua solução está aqui, né? Qualquer valor de n pertencente a esse conjunto. 4, 5, 6, já que n é natural, né? 7, e assim vai. Qualquer valor desses vai superar os 90% de chance de acertar, de pontuar em uma rodada. Mas ele quer o valor mínimo na questão, né? A quantidade mínima de dardos que devem ser disponibilizados, quantidade mínima é o valor mínimo dos n's, né? O menor valor que n pode assumir. É n igual a 4, o item correto é o item B dessa questão, tá bom?